Rafael Brandão abre o jogo e quebra o silêncio sobre a sua preparação que deu errado no Arnold Classic e diz que vai por tudo ou nada para estar no Olímpia de 2026. É isso que eu vou falar, então vou reagir às declarações dele e dar as minhas opiniões também. Então, antes de mais nada, permita-me me apresentar. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para dar aquela força, se inscreve, deixa o like, quanto mais likes vocês dão, mais o algoritmo recomenda meus vídeos e o meu canal pra galera. Não esquece de hypar, porque isso me ajuda demais também. E vamos para o conteúdo, porque tempo é músculo. Nessa primeira parte, eu vou mostrar o Brandão falando sobre a época do Arnold Classic Ohio, que deu aquele problema todo, que ele chegou todo flat, deu tudo errado na competição, e ele fala como era a sua relação com o ex-treinador Neil Hill e rebate as críticas, beleza? Então ele é bem sincero, vale a pena você assistir até o final. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui do Arnold Classic Ohio já, porque eu tenho isso guardado comigo há muito tempo. Eu vejo muitas pessoas falando um monte de merda sem saber, mas assim, o Neil veio a público uma vez falar em live que por ele eu não competiria no Arnold Ohio. Só que em nenhum momento, eu tô falando isso aqui pra vocês e as pessoas vão saber também, porque foi uma conversa que eu tive com ele depois do Arnold Ohio, inclusive quando a gente foi encerrar a parceria, porque o Neil é um cara que ele é sim, não é não. Então eu, como atleta dele, já conhecendo ele, eu esperava que se ele não quisesse que eu competisse no Arnold Classic Ohio, ele ia chegar pra mim e falar, não, você não vai competir no Arnold Classic Ohio. E eu tenho certeza que se eu falasse, não, eu vou competir no Arnold Classic Ohio, e ele não quisesse, ele ia falar assim, então você vai competir sozinho, porque esse é o jeito dele. Só que não houve essa conversa, tá? Não houve essa conversa. Eu falei pra ele que eu queria competir no Arnold Classic Ohio, ele falou, vamos ver como você vai estar daqui 2-3 meses, que vai ser mais ou menos ali o final do seu off, e aí a gente decide. E aí, quando chegou a hora de decidir, falei, Neil, agora é a hora de fazer a inscrição pro Arnold Classic Ohio. E aí, vamos? Ele me mandou o e-mail do cara lá, esqueci o nome dele, do Lloyd, para eu mandar a inscrição. Ou seja, na minha visão, ele aceitou com que eu fosse pro campeonato. Mas talvez ele aceitou, mas não quisesse aceitar, só que ele não deixou claro isso. E a gente iniciou a preparação. Então assim, não fui contra as palavras do Neil. Eu sou um cara que eu respeito muito os meus treinadores. Já trabalhei com o Patrick, trabalhei com o Júlio, trabalhei com o Chris, trabalhei com o Neil, e eles podem falar sobre isso. Eu respeito muito, claro, que eu não sou um atleta imbecil, eu sei muito bem onde eu quero chegar, e eu sei dar as minhas opiniões, eu sei fazer as minhas escolhas, mas a palavra final sempre é dos meus treinadores. Então, assim, não existiu isso de, Rafael foi contra o Neil e competiu no Arnold Classic Ohio e por isso que ele se fudeu. Não, eu me fudi porque foi uma preparação de merda e é por isso que deu errado no final. Agora, com relação ao New York Pro, a gente fez uma melhora, né, do Arnold Classic, do New York Pro. Foram 6 semanas trabalhando com o Cello, ele esteve ali comigo todos os dias, a maior parte do tempo da preparação, conhecendo meu físico, ajustando e tal. A gente optou por fazer uma estratégia no final, que ela veio a dar certo nas finais, não nas prévias. Então nas prévias a gente subiu um pouquinho flat, não conseguiu apresentar aquela musculatura ali mais densa, e aí no final, nas finais veio um pouco melhor. Então acredito que se eu tivesse com o físico das finais nas prévias, teria sido um julgamento diferente. Mas enfim, acertos e erros fazem a gente aprender e estamos melhores aqui para esse campeonato agora. A ideia é ir lá e conquistar a vaga esse final de semana, se Deus quiser. Então nessa primeira parte ele ficou esse bate-rebate com o ex-treinador, o Neil Hill, e deu a entender que o Rafael queria muito competir, que o Neil Hill também queria, mas não queria. Ficou, vamos ver o que dá e tal. Aí ele mandou
a inscrição e tudo mais. Aí começou todo o trabalho, mas deu a entender, na minha concepção, que o Neil Hill não estava naquele espírito de querer competir. Ele não estava querendo de verdade, de coração. Queria deixar passar essa e investir numa preparação, fazer uma preparação um pouco mais longa, fazer um off mais longo para preparar para outra competição. Enfim, depois ele fala do New York Pro, quando já estava sendo treinado pelo coach Cello, e muita gente criticou ele porque nas prévias ele chegou meio flat, mas depois fizeram uns acertos ali, umas estratégias e conseguiram entregar um shape mais denso. E é verdade mesmo, nas prévias no New York Pro ele não estava com aquele físico cheio e tudo mais, estava meio flat, mas depois eles acertaram e aí deu uma melhorada. Mas é aquilo que eu falei, 3 não foi o resultado que a gente queria ou torcia para que o Rafael Brandão chegasse, né? Não veio a vaga como ele queria tanto que viesse ali, fazendo com que ele reestruturasse as rotas e investisse numa preparação para o próximo campeonato que vai acontecer nesse fim de semana em Pittsburgh. E ele fala também, eu já vou mostrar nessa parte, das estratégias que ele vai adotar pro Pittsburgh Pro e também vai pro Califórnia, que é uma competição apertada também, vai acontecer no dia 27 desse mesmo mês de maio. Então são 3 competições praticamente uma atrás da outra, praticamente um fim de semana atrás do outro, só o do Califórnia que tem uma semaninha e tal, mas a gente sabe muito bem que para um fisiculturista que precisa encher aquele shape, né, que é uma dificuldade do Brandão de botar um shape, botar volume muscular, ficar saindo de uma competição e indo para outra, uma atrás da outra, com um espaço de um fim de semana ou 2, é muito complicado. Chega uma hora que o shape, o físico sofre um pouco, né? E aí acaba perdendo um pouco de volume. E a gente sabe, uma das maiores críticas que ele sofre é justamente falta de volume. Ele sempre chega muito bem condicionado, muito seco, muito bem definido. Definição não é problema para ele, mas a gente sabe dos problemas que é competir, entrar numa competição atrás da outra, e é complicadíssimo, é um problema, mas eu já vou mostrar o Brandão falando a respeito disso e das estratégias dele pro Pittsburgh Pro, pro Califórnia. E também tem uma outra competição que ele falou ali, ele vai falar a respeito disso, vou mostrar que eu não lembro meu nome, mas ele vai falar e vocês vão me lembrar. E tem então uma terceira competição para vir ainda, que ele tá com tudo ou nada para estar no Mr. Olympia. Ele não quer nem saber, não existe outra opção na cabeça dele, é o que eu vou mostrar agora. Mas antes, pessoal, além de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e deixar seu like, porque quanto mais likes vocês ajudam muito o canal. Peço, se você tá procurando suplementação de qualidade, com um desconto bacana para te ajudar no bolso nesse momento complicado, principalmente se você tá precisando de whey protein, vá até o site da Probiótica e use o cupom eu próprio Personalfábio para ganhar 15% de desconto, 15%, tá? Isso ajuda demais nesse momento. Se você está precisando de um whey protein concentrado ou qualquer que seja, tá? Tem o 100% zero lactose, se você tem intolerância à lactose também, com 15%, dói menos no bolso, digamos assim, tá? Mas enfim, vamos mostrar agora o Brandão falando sobre as estratégias que ele vai adotar para as próximas competições, porque ele vai com tudo ou nada para o Mr. Olympia. Ele quer estar no Mr. Olympia e só não vai se Deus não quiser. Sim. Tá, eu vou fazer uma pergunta bem direta. É claro que você está indo para ganhar, mas na eventualidade de não acontecer, afinal de contas, o momento está um pouco perigoso. Vocês pretendem continuar competindo e tentar conquistar essa vaga a qualquer custo, independente do show? California State. Já direto. Já direto. Então, vamos supor que... Não existe a possibilidade do Rafael não ir para o Olímpia esse ano. Só se Deus mandar um recado e falar, ô filho, chega, calma aí, toma, se pode aqui um pouco mais. Então você vê que esse ano não é pra você estar lá, mas enquanto Deus permitir que eu vá competir, eu vou buscar a vaga e vou competir no Olímpia esse ano. Maravilha. Era isso que todo mundo queria saber. Eu já tô em preparação desde o ano passado, não vou parar agora, tá ligado? Se eu tiver que competir no California State e depois, sei lá, no Legion, que é na semana seguinte. Mano. Lembrei, Legion na semana seguinte. Então, cara,
3 competições, uma atrás da outra, né? Tem o Pittsburgh, tem o California State, dia 27, se não me engano, e ainda tem esse Legion, que é um fim de semana depois ainda, né? Mas vamos lá. Eu vou atrás da vaga, entendeu? Eu vou conquistar minha vaga o quanto antes, para eu poder descansar uma semana, pelo menos ali, sabe? E já emendar a preparação para ir pro Olímpia esse ano, e eu quero esse ano ainda garantir a vaga do ano que vem, para poder ter um off de qualidade, como nunca foi feito, e poder apresentar as melhorias que eu preciso realmente para impressionar no palco. Mas é isso aí, o Rafael Brandão, segundo as palavras dele, só não vai pro Mr. Olímpia se Deus não permitir. É isso mesmo, botou na mão de Deus, mas falando de maneira mais racional, falando de ciência, a gente sabe que quando você entra numa competição atrás da outra, mas precisa aumentar o seu volume, é um negócio complicado, porque o shape sofre, e muitas vezes quando você entra numa competição atrás da outra, você tende a ter cada vez mais dificuldade de aumentar o volume, mas ele está sendo bem assessorado pelo Coachello, pelo Marcelo Granco, está sendo muito bem assessorado. Essa parceria nova em pouco tempo já deu muito resultado. Em comparação com o Arnold Classic Ohio para o New York Pro, ele teve uma grande evolução, apesar de não ter começado bem no New York Pro, começou meio flat, mas depois eles acertaram as estratégias, chegou nas finais com um shape mais denso, ainda não era o ideal, mas melhorou bastante. Vamos ver o que ele vai apresentar agora nesse fim de semana no Pittsburgh Pro e para a próxima competição no California State. E tem esse Legends também que ele comentou, né, que eu não tinha lembrado, mas aí ele comentou, eu lembrei, que vai acontecer no fim de semana seguinte ainda. Então são 3 chances que ele tem, né, embora a dificuldade seja de botar shape. Se eu fosse atleta, eu evitaria me sobrecarregar de tantas competições, pegaria umas mais fáceis, uma ou outra um pouco mais difícil. Em compensação, ele já está em contato com os árbitros, né? É comum, para quem acompanha bodybuilding, é comum que os atletas eles se reúnam com os árbitros. No caso, ele já foi na academia do Steve Weinberger ser avaliado no shape. O Steve Weinberger, para quem não sabe, ele é árbitro central tanto no Mr. Olympia quanto no New York, no Pittsburgh Pro, mas também foi ser avaliado pelo Tyler Mannion, vice-presidente da federação, que é um dos árbitros também. Não é o árbitro central, mas ele é o vice-presidente. Então é comum que os atletas se reúnam com esses dois, ser avaliado pelo Steve Weinberger, árbitro central, e o Tyler Mannion, um dos árbitros, embora não central, mas vice-presidente da federação, e tudo indica que ele vai assumir quando o pai dele passar o bastão. Mas e aí, você acredita que o Rafael Brandão consiga a vaga e consiga estar no Mr. Olympia 2026? Coloca a sua opinião aí embaixo, seja sincero, beleza? Mas mantenha a decência, porque falta de respeito não será tolerada aqui. Se vier com graça, será banido sem a menor cerimônia. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas. Se você gostou desse conteúdo, quer receber mais vídeos assim, dá aquela ajuda pro canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada. Lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade com desconto bacana para amenizar o bolso nesse momento de crise. Vá até o site da Probiótica e use e abuse do cupom Personal Fábio para ganhar 15% de desconto. Whey protein concentrado como esse, tem o 100% zero lactose. Se você tem problema com intolerância à lactose, creatina, pré-treino e tudo mais que você precisar de suplementação, os links estão nas descrições e nos comentários fixados. E se você gosta de vídeos curtos, gosta de dar uma brincada lá no Instagram, no TikTok também, eu estou por lá também. É só acessar os links que estão aí embaixo, né? Tá tudo aqui embaixo na tela, tudo @Personal Fábio Vilas Boas. É fácil de me achar, tranquilo pra caramba, beleza? Um forte abraço para você, fica com Deus, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo.